Boa noite, amados irmãos. Boa noite, Deus abençoe. Vamos iniciar mais uma live, vencendo a jornada vencendo a ansiedade e a tristeza com direção espiritual. Que bom que você está aqui. Vamos fazer nossa oração para a gente iniciar essa live preparado com a alma, com o corpo, com o espírito, para tudo aquilo que a gente for ouvir. Seja uma semente que entre nos seus ouvidos e seja plantada no seu coração, para que dê frutos, amados. Então, estamos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pedir a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, envia teu Espírito Santo, direto do coração do Pai, vem pelas mãos de Maria e vem nos atingir, Senhor. Que seja aqui um canal de graça, para que esse Espírito Santo possa passar, transbordar na tua vida, na tua alma, te curando de toda ansiedade, de toda tristeza, de toda depressão, de todo medo. Que nessa direção espiritual ele possa iluminar a tua vida. Que Nossa Senhora pegue em nossas mãos e nos ensine a amar Jesus Cristo, assim como Ele amou, assim como Ele ama e assim como ela sempre vai amar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, que se você não me conhece, meu nome é Renato, tenho um apostolado de direção espiritual, mais de 12 anos na igreja, e venho tratando das almas, ajudando elas a vencer os males que afligem a alma dela, que é a ansiedade, a tristeza e a depressão. Você que está aqui pelo YouTube, convido você a seguir nosso canal, Família Último Campo de Batalha. Tá bom? Para você receber todas essas lives que ficam gravadas aqui do Instagram. No Instagram não fica gravado no YouTube. E a partilha que a gente vai iniciar hoje é a live 62, dessa jornada. E eu vim partilhar aqui uma coisa que eu estava refletindo ontem maravilhosa, que é a prudência. É uma virtude e é um grande remédio para a nossa alma. Tá? O remédio se toma quando você fica doente ou está sentindo alguma dor. Então, como eu falo com autoridade para você, não na autoridade do Renato, mas autoridade de 20 séculos da Igreja Católica, pelos doutores, pelo catecismo da Igreja, pela palavra de Deus, pelos sacramentos, a qual a gente sempre ouve quando a alma está doente, ela precisa dos remédios, são os sacramentos. É a direção espiritual em si, mas é o uso das virtudes. Quando se usa o sacramento, você é como você que está no Nordeste. Vou dar um exemplo. Eu atendo muitas pessoas que são do Nordeste. E uma vez eu dei um exemplo e calhou certinho de ter acontecido isso com a pessoa. Foi engraçado. Eu falei assim: imagina seu vozinho te dar um terreno para você trabalhar de herança. Ó, minha neta, toma esse terreno de herança. Aí todo feliz, aí tu chega lá no terreno, o terreno está todo bagunçado, é quase um terreno baldio. O que é um terreno baldio? É o terreno onde as pessoas ficam tacando lixo, ficam tacando dejeto, ficam tacando sobra, móvel quebrado, sofá ruim, aí taca no terreno. Aí deixa lá. Aí vai acumulando o quê? Vai acumulando rato, mosca, bicho, né? E isso vai começando o quê? A ir para as casas de vizinhos. E a irmã falou assim: tu acredita que eu ganhei um terreno exatamente assim, de herança? Eu falei: o que você fez? Eu fui trabalhar o terreno, primeiro eu limpei. Falei: pronto, é isso que eu queria que você entendesse. A nossa alma, em nenhum momento agora você vai ver Deus descendo para você, o Espírito Santo falou: toma, Márcia, estou te dando uma alma de presente. Não, porque antes que você imaginasse que você fosse a Márcia, você já tinha uma alma, que acontece lá na concepção, lá no ventre da sua mãe. Na primeira célula, Deus fala assim: toma essa alma que eu estou guardando ela no meu coração desde a eternidade. E o que a gente faz com esse presente? Cuida dele. Começa a cuidar. Não como aquele terreno baldio, né, que eu dei de exemplo, mas você começa a cuidar da alma como se fosse um grande terreno.
para você plantar, para você cuidar. Então, tem muita gente que no percurso da vida esquece disso. Às vezes nem sabe realmente que tem uma alma, porque só cuida da parte do corpo. Não é cuidar do corpo dessa coisa de ir para academia, cuidar do cabelo. Não, não. Cuidar do corpo que eu falo é das coisas bem simples mesmo. Acordou de manhã, tomou café, almoçou, lanchou, jantou, dormiu, descansou. Está cuidando do corpo. Fazendo a barba, fazendo o cabelo, está cuidando do corpo. E da alma? Quando você parou para cuidar? Então, se você não cuida, ela está largada, igual um terreno baldio. E cada vez quando a gente tem contato com as coisas do mundo, alguém está com lixo lá, vai tacando, vai acumulando lixo. Aí essa podridão, esse lixo, vai tomando conta de toda a alma, vai proliferando. Aí vem você trabalhar as virtudes na sua vida. Como achá-las, Renato? Como plantá-las na nossa alma? Primeiro fala como a minha irmã, que eu acabei de partilhar, limpa a alma. Como eu limpo a alma? Sacramento. Sacramento, confissão, penitência, jejum. Vai limpando a alma. Depois, direção espiritual. Que o diretor espiritual vai te ajudando a se aproximar e ter mais intimidade com Cristo e com a igreja. Aí você vai todo dia, é uma prática que eu faço com os dirigidos, que ajuda muito a controlar a ansiedade, é quando você faz a rotina de vida de oração. Você começa a implantar as práticas espirituais na sua vida, rotineiramente, com os horários determinados. Quais são os horários? Fala aqui rapidinho para anotar, Renato. Não dá, irmão. Porque cada alma é uma alma. Cada uma necessita de um horário para fazer sua oração. Cada uma tem pessoas que trabalham, então tem horários diferentes para você realizar a sua vida de oração. Então você tem que saber encaixar certinho com a pessoa lá. Entendeu? Se você deseja fazer a direção espiritual, acabando a live, clica lá no link da minha bio e preenche o formulário. Eu vou entrar em contato com você e vou te dar os passos para você iniciar a direção espiritual. Então, nessa rotina de vida de oração que a gente leva, a gente vai plantando todo dia com as práticas espirituais na alma. E tudo que a gente planta, o que acontece? Primeira coisa, igual eu estava falando ontem, na live de ontem, quando você vai construir um edifício. A live de ontem é Eu sou o edifício de Deus. Então, eu preciso primeiro fazer o alicerce. O alicerce se constrói embaixo da terra. A gente não enxerga. A raiz, quando a gente planta uma semente, primeiro a raiz vai crescendo, a gente não enxerga primeiro em cima. A raiz vai ficando forte para conseguir segurar aquilo que está em cima, que vai começar a sair. Então você vai plantando todo dia com as práticas espirituais e um dia essas práticas vão gerar frutos. A raiz vai aparecendo embaixo. Isso tudo estou falando a nível espiritual na tua alma. O tronco vai crescendo e as folhas, flores e os frutos. Os frutos são os frutos da vida de oração. Criou-se a maturidade da oração. Tiago, boa noite, irmão. E um desses frutos que você bem colhe na tua alma é um grande remédio para a tua vida, como você e eu estamos precisando dele hoje, que é a prudência. Grande remédio, maravilhoso remédio, Elizabeth, para a alma. Vamos partilhar um pouquinho rapidamente, em 15 minutos eu finalizo, tá bom? Fica comigo até o final. Ontem eu estava falando sobre a construção do edifício espiritual e eu terminei a live falando sobre os tipos de materiais a qual a gente usa para construir esses edifícios espirituais na nossa alma. O que é isso? É o que eu falei, se você estivesse na live ontem, então assiste a gravação. Santa Teresa d'Ávila explica que cada um tem um dever, o direito e o amor de construir um grande castelo em sua alma, onde você vai colocar Cristo para morar. Ele vai ser o centro. Ele vai ser o centro. Esse é o teu direcionamento de vida de oração. Isso é maravilhoso. Amém, Maria? Então, um desses materiais maravilhosos é a prudência. A prudência é um material maravilhoso que te ajuda a construir esse edifício de Deus na tua alma. E cada vez que várias pessoas... Imagina aqui nós, ao vivo. Todos vocês que estão ao vivo, decidem agora a construir esse edifício de Deus. Aí vocês depois ajudam outras pessoas a construir esse edifício de Deus. Igual quando começou com os 12 apóstolos.
Irmão, daqui a pouco você vai olhar aquelas almas andando e você vai ver vários edifícios de Deus andando. É uma cidade de Deus construída. Não é coisa da minha cabeça, amém, Maria? É coisa de Santo Agostinho que escreveu isso. A cidade de Deus é construída com edifícios de Deus, que somos nós. As nossas virtudes podem ser, sim, material valioso para a construção do castelo interior na nossa alma. Preste atenção. A prudência, esse remédio para a alma. Quem é rico dessa virtude, fala aí, levanta o braço. Eu sou rico da prudência. Ou eu nem sei o que é. Escreve aí nos comentários. Renato, fala um pouquinho. Eu não sei nem o que é isso. A prudência, irmãos, é o seguinte, ó. Vou falar os benefícios, tá bom? Primeiro os benefícios. Sem dúvida, a pessoa responsável e previdente, que se prepara com tempo, os trabalhos que tem que fazer, os deveres e a distribuição do tempo que ela tem, então você está agindo ali com prudência. É aquela pessoa que consegue parar e organizar a vida dela. Hoje eu vou fazer isso. Essa semana eu vou fazer isso. Tem as emergências? Tem. Tem as dificuldades? Tem. Tem as tribulações? Tem, mas elas são sempre menores que a nossa rotina imposta. Tem gente que vive para apagar incêndio. Você é bombeiro? Se você for, glória a Deus, você é chamado a esse dom. Mas eu sei que a grande maioria aqui não é. Então, a grande maioria vive para apagar incêndio da vida, porque não sabe o caminho a seguir, não sabe o caminho a trilhar, não sabe se prevenir desses problemas que podem acontecer na sua vida. A pessoa prudente sabe. E ela se prepara para isso. Em todas as áreas da vida dela. No trabalho, nos estudos, na família, com o esposo, com a esposa, com os filhos, com os pais, na distribuição dos seus afazeres, na igreja. Tudo isso é maravilhoso quando se usa prudência. Isso vence a ansiedade. Por quê, Renato? Porque o ansioso não sabe o que ele tem que fazer, ele acorda, ele não sabe o que ele tem que fazer, ele trabalhar, ele sabe que ele tem que trabalhar, mas ele não tem a mínima ideia do que vai acontecer lá. Aí isso dá ansiedade na vida dele. Ele não tem um planejamento de vida. Muito menos. Aí eu paro e pergunto, quando eu vou fazer direção espiritual, primeiro encontro, como é a sua vida de oração? Eu vou à missa domingo. E de dia de semana? De noite eu rezo um Pai Nosso para dormir. Isso não é vida de oração. Você tem que alimentar sua alma. Então, o que eu ensino na direção espiritual, a pessoa tem um plano de vida de oração. Quando a pessoa começa a ter um plano de vida de oração, a alma dela vai se tornando forte, rica, vitoriosa. Isso transparece para o corpo. E o corpo sente. E o corpo deseja também isso. Lembra que você é corpo e alma, não é somente corpo. Tá? Outro item, que a prudência, a virtude nos ajuda muito. Aquele que tem essa virtude, que ele colhe esse fruto da virtude, ele consegue pensar, ponderar, rezar e pede conselho antes de tomar uma decisão importante na sua vida. Tem uma decisão a se tomar, tem um momento urgente que você precisa resolver, tem um caminho a se trilhar. Entendeu? Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo concreto da minha vida. Há 2 anos atrás eu morava num lugar. Eu não vou falar que eu morava num lugar, eu morava na casa da minha mãe, de favor, tá? Passando um problema financeiro muito grande. Eu, minha esposa e 3 filhos. E naquele momento a gente ainda sem recurso suficiente, mas a gente parou, pensou e falou assim, se a gente ficar o resto da vida morando na casa da minha mãe, de favor, a gente nunca vai crescer na vida. Nunca vai crescer.
Aí a gente pondera isso. Vamos lá, vamos ponderar no sentido de o que a gente tem que fazer para arrumar recursos para sair daqui e ter o nosso canto. Tá bom, vamos lá, tivemos um problema ruim financeiro, caímos, agora é hora de levantar, não é ficar caído lá no chão, não. E rezamos. Rezamos e fomos procurar. Então, assim, fomos procurar o lugar e achamos. E a pessoa nos achou. A pessoa estava precisando de um lugar, e alugou. É o lugar que a gente mora hoje há 2 anos. E Deus ouviu nossas orações, mas a gente construiu um momento. A gente construiu. E pedimos conselho, né, antes de se mudar. Pedimos conselho aos vizinhos, pedimos conselho ao padre, pedimos conselho aos nossos pais. Entendeu? Então, aconteceu a graça. E a virtude da prudência, ela faz vencer o que agora? O medo. Quantos irmãos que eu não atendo que ainda moram dentro da casa dos pais? Já é casado, tem filhos. Renato, mas você não sabe a situação que eu passo, não importa. Eu também não quero saber, me desculpe, porque eu passei pela minha. Agora vença a sua. Coragem. Coragem. Com prudência, coragem. Entendeu? Sai dessa situação, perca esse medo. A prudência te ajuda, é uma virtude. E a prudência ajuda também, irmãos, te faz agir na hora certa. Então, nesse momento eu agi na hora certa, não tinha momento para agir. Eu agi na hora certa. Então, a gente emprega os meios para formar retamente a sua consciência sobre o que é certo e o que é errado. Agir na hora certa, mas agir também da forma certa e entender o que seria errado. Sempre olhar esses dois caminhos. Na nossa vida sempre vão estar diante de nós esses dois caminhos, o certo e o errado, a moral, o imoral, o pecado, o santo. Como discernir? A prudência. Como entender? A prudência. A prudência vai te levar a estudar, vai te levar a entender com o seu intelecto por que as coisas do mundo estão assim, atacando a família, atacando a igreja, atacando teus filhos. Você não pode ficar inerte a isso. Que depois lá se você fica achando que isso vai passar, essa onda, eu vou ficar indiferente a esses acontecimentos, você vai colher os frutos da tristeza lá na frente, dentro da sua própria família, se você não começa a agir com prudência desde agora. Então, quando você age desse meio, sempre colocando na balança a palavra de Deus, o catecismo da igreja, a vida dos santos, um aconselhamento, um direcionamento espiritual, você depois segue o caminho correto e você vai colher os frutos lá na frente. Quando você colhe os frutos, o que te acontece? Alegria, irmão, que você está precisando hoje. Alegria. A alegria vence a tristeza, a depressão. Entende? Isso eu falei de quando você é uma pessoa prudente. Agora vamos falar das coisas quando a gente vive a imprudência. Então a gente esquece que existe essa virtude na nossa vida. Então a gente permite que a nossa alma comece a ficar doente. O que acontece com a gente? Ao contrário, isso tudo que eu vou narrar aqui começa a ferir a alma. São pessoas imprudentes. A pessoa que funciona sem reflexão, por impulso ou palpite. Opa, vamos fazer. Calma. Entendeu? Tudo na vida você faz assim. Tem momentos que você tem que fazer assim, bora! Mas tem momentos que não. A grande maioria, 90% dos momentos, não. Entendeu? Você tem que pensar e refletir, até nas coisas que você vai falar. Aí, uma vez, uma pessoa ficou falando, fiquei, vou respirar, vou refletir, para ver o que eu vou falar. Sabe o que eu falei? Nada. Aí a prudência falou, não fala nada. Deixa ela falar. No final, ela... Aí ela mesma foi contra ela mesma pediu perdão depois daquilo que ela me acusava. Impressionante, né? Não precisou falar nada. Aí ia gerar um atrito. Na verdade, ele estava desenvolvendo um raciocínio, mas começou mal pra caramba, desenvolvendo um raciocínio para depois me explicar que ele queria me pedir desculpa de uma situação. Aí imagina se eu começasse a retrucar a pessoa na mesma hora. Então, a prudência faz isso, faz a gente ter esse momento de reflexão. Quem não tem esse momento de pensar para agir, ele é ferido na alma, porque às vezes você age por impulso,
E esse impulso te leva a caminhos que você não deveria ir, que depois, para voltar, vai doer. Mas a tua alma já foi ferida. Entendeu? Aí, sempre eu vou falar nisso, uma alma ferida que não é cuidada, ela vai gerar dores maiores, que vão refletir no corpo, que é a ansiedade, as tristezas, os medos. Ué, Renato, mas isso tudo é uma doença. Sim, uma doença, no corpo, mas começa lá na alma, entende? Então, a prudência, quando a pessoa é imprudente, que vai sem pensar atrás dos outros, atrás do que os outros fazem. O mundo está cheio de pessoas que parecem, assim, desculpa a expressão, mas hoje o mundo está de uma covardia tão grande e as pessoas têm medo de ser corajosas, de tomar sua direção. Até na forma de, não estou na forma só de pensar assim, na forma eu estou aqui, vou para lá porque está tudo ruim. Não, na forma de pensar, na forma de falar. Aí tem que falar igual todo mundo fala, tem que pensar igual todo mundo pensa, tem que agir igual todo mundo age. Sabe, é uma forma até covarde de se viver. Isso também fere a tua alma. Uma pessoa imprudente é assim. Ela, vou perder tempo em pensar, refletir, debater. Não. Antigamente, quando a sociedade era um pouco mais saudável e tinha um pouco mais de maturidade, as pessoas conseguiam debater, conversar. Ó, eu tenho essa opinião. E você tem essa? Legal, vamos ser amigos. Cada um tem sua opinião. Então, pelo fruto das opiniões que a gente vai ver quem está certo e quem está errado. Aguarde o momento de colher os frutos. Estão entendendo a diferença? Entendeu? Então, hoje é difícil conversar com as pessoas já te taxam de um monte de coisa. Entendeu? Já começa a te encostar na parede, te falar um monte de coisa, as falácias que se falam aí fora, repetindo as mesmas falas, igual um papagaio sem pensar. Entendeu? Então, a prudência não. Conversar com uma pessoa prudente é muito bom. Ela te ouve, ela entende e ela responde. Essa é a pessoa prudente. Então, o imprudente também infere a alma da seguinte forma, que se acha espontâneo só quando satisfaz seus caprichos. Só age quando satisfaz seus caprichos. Só vou lá fazer aquilo porque eu tenho interesse naquilo. São seus caprichos, entendeu? Que é escrava do que todo mundo diz e faz, assumindo certas ideias e atitudes, só porque acha que são atuais, sem avaliar se são verdadeiras ou justas. O imprudente faz isso. Ele vive um mundão e se fere. Aí volta para fazer direção espiritual. Se fere no mundão, se fere com as ideias. Eu vou fazer. A igreja é retrógrada. A igreja pensa de uma forma velha, antiga. Foi verdade. Por isso que é a única instituição que está em pé há 20 séculos. E é a única que salva almas. E o resto, por que fica mudando toda hora? Isso que pensam hoje os imprudentes, daqui a, sei lá quanto tempo, daqui a 5 minutos, eles vão estar falando para você uma coisa exatamente ao contrário. E você vai acreditar. Você está entendendo? Eles criam as ideias, as ideologias, e você segue, daqui a pouco você fala assim, mas e aí, isso aí vai dar em quê? Não vai dar em nada. Como assim? A igreja, quando fala para seguir um caminho, uma direção, eu vou seguir para a salvação da minha alma, eu vou seguir e vou para o céu. Eu sei para onde eu vou. Agora você segue uma ideologia, a pessoa fala, isso não vai dar em nada. Se você for corajoso e perguntar para essa ideologia qual você segue, isso vai dar em quê? Não vai dar em nada. E o não vai dar em nada, na verdade, ele não sabe explicar. Mas a igreja sabe, vai dar em morte. Tem pessoas que são mortas-vivas andando por aí, perambulando. Você está entendendo? Então, quando não dá em nada, dá em morte. Sua alma morre. Seu corpo morre. Sua alma fica doente. Sua alma fica ansiosa. Fica depressiva, fica triste, com medo. E você está atrás disso. Até você achar outra ideologia que possa suprir aquilo que você achou que a outra ia suprir. Seja prudente, jovem, jovem.
pai de família, mãe de família. Seja prudente com a tua alma e com a alma dos outros. Convido a vocês a se inscreverem lá no link que está na minha bio. Tem muita gente aí falando, Renato, ora por mim, Renato, ora por mim. Quando a pessoa fala isso, na verdade ela está pedindo para ensinar ela a orar. A verdade é essa. Me ensina a orar. Então, eu vou fazer, mês que vem, um aprofundamento de vida de oração. Eu vou trabalhar 3 temas. Rotina, aprofundamento na palavra e encontro. Então, convido encontro com Deus. São 3 dias diferentes. Vai ser em grupo fechado, tá? Não vai ser aqui pelo Instagram, não. A você ir lá no link na minha bio e se inscrever. Se você não sabe o que é link, me manda um direct. Renato, eu quero fazer o aprofundamento de vida de oração. Aí eu vou te dar o passo a passo de como fazer. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe e até amanhã às 7 horas da noite com mais uma live. Fique com Deus. Se você desejar dar um print aí na tela, aí depois você posta lá nos seus stories e me marca, Renato.direção espiritual. Vou ficar muito feliz. Que é assim que o apostolado vai ajudando outras pessoas. Vamos fazer a nossa oração para a gente encerrar? Que Nossa Senhora nos cubra com o seu manto sagrado e impeça que os dados inflamados do maligno venham atingir a nossa vida, nosso trabalho, nosso apostolado, nossa família, nossos filhos e nosso cônjuge. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fique com Deus e até amanhã. Estamos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.